Bom dia, meus queridos e minhas queridas. Bem-vindo a mais um React aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro e página Mauri de Paula Santos. Pedi para vocês começarem a assistir, deixa o like de vocês, se inscreva, ajude aí no nosso crescimento, isso é muito importante. Tem matérias aí falando sobre o jogo Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos, que acontecerá às 18 horas e 30 minutos. Os dois times brigando aí pela parte de cima da tabela. O Flamengo não pode mais chegar à liderança depois da vitória do Fortaleza ontem, né? Fortaleza é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Trago também informações aí de Vene Casagrande, falando sobre a chegada de Michael e a saída de Wesley. Informações relevantes aí. Assistam o vídeo, daqui a pouco eu volto com as minhas considerações finais. Saudações. Clássico que acontece no Newton Santos, mando do Botafogo. Esse sim já é um jogo de difícil entendimento sobre quais são os times que vão ser usados, né, pelos dois treinadores. Acho que no caso do Botafogo, as mudanças tendem a fazer um pouco menos de efeito, em né? alguns Acho setores, sim. Elas se torna um pouco mais natural. Onde ele não consegue mexer, até por falta de diferença de titular para reserva, mas nesse jogo, além disso, agravado por ausência no setor defensivo. Ele provavelmente vai ser obrigado a manter. Pelo menos um, né? Um deles, né? Porque... Não tem halter. Com a saída do Damian Soares, com questão... Vai ter que jogar o Matheus Ponte. Sobrou o Matheus Ponte. Então, muito provavelmente, Bastos, Barbosa, a não sei que ele resolva o Danilo Barbosa de zagueiro, mas aí já é uma mexida maior. O Marçal tá suspenso, então, né? O Marçal também está suspenso. É muito possível, então, que jogue o Cuiabano. Ou o Hugo, né? Que tá meio esquecido lá, né, ultimamente. Exatamente. Vamos ver a provável escalação aqui, ó, do Botafogo para esse clássico contra o Flamengo? Tá aí, ó, John, Matheus Ponte, Bastos ou Danilo Barbosa, né, numa improvisação ali como um zagueiro. O Barbosa e o Cuiabano. Meio campo com Gregory ou Alain, Marlon Freitas e Tietchan. Eu acho que o elenco é muito bem servido. O Botafogo, não é? Quase todos os setores tem dois por coisa. Saber ou é um ou é outro, né, cara? O Botafogo mexe muito nessa posição, né? Então é difícil saber. Mas para mim, os titulares hoje, se você olha os jogos mais importantes, eu tenho a sensação de que Marlon Freitas, né? Gregory e Marlon são hoje os nomes preferenciais. Exatamente. Aí a dúvida ali entre Luiz Henrique e Savarino, com o Thiago Almada, né, nessa formação começando como titular, Tiquinho e o Matheus Martins, que não entrou bem, né? No último jogo contra o Palmeiras, o Matheus Martins não entrou bem. E agora, mas era um momento do jogo um pouco mais difícil do Botafogo, tem que levar isso em conta. Ele descansaria, então, o Igor Jesus. Isso, né? Igor Jesus descansando. Um dos dois, ou o Luiz Henrique ou o Savarino, Luiz Henrique ou Savarino. Também. Os dois volantes, provavelmente, né? Talvez um deles, ou vamos ver o que ele vai fazer nessa posição. E talvez dê um descanso para o Bastos, né? Ali, se ele resolver usar o Danilo Barbosa como zagueiro. Agora, meu curioso, o Hugo está machucado, vou até me informar aqui. Faz tempo que ele não aparece, né? Faz muito tempo que o Hugo não aparece. E naturalmente, se você tem esses dois não tá laterais... Machucado. A informação é que ele não está machucado. Você tem esses dois laterais e tão bem, assim, nesse sentido, a prioridade tem sido deles pelo momento. E é natural, né? Agora, o sumiço que é estranho, né? Mas porque, tudo bem que o Marçal voltou de lesão e tal, os dois têm jogado bem quando último jogo, 27 de julho, Cruzeiro 3-0. Então, no Newton Santos. Ele entrega boas bem, coisas, né? Até para esse modelo de jogo. Né? O Hugo entrega mais do que defensivamente. E o Hugo não foi titular nesse jogo, entrou no intervalo. Pois é, enfim. Deixa eu colocar para vocês aqui também uma reportagem que está lá no nosso GE sobre a busca do Botafogo. O Botafogo, com a saída do Damian Soares, foi obrigado a ir ao mercado, né, para tentar a contratação de mais um lateral direito. Então, o departamento lá de scout do Botafogo e tal, que é muito bom, por sinal, tem feito um ótimo trabalho, está tentando caçar um lateral direito no mercado. Eu até agora não entendi respeito à decisão do Damian, mas eu não entendi. Você está num time que pode ser campeão brasileiro brigando, campeão de uma Libertadores, optar por ir. A pior parte foi a condução, forma como fez, né? Com certeza, mas é um momento que você fala, poxa vida, parece que ele estava tão adaptado, ajudando tanto, se sentindo tanto em casa, falta 3 meses para acabar o ano. Parece que houve um problema familiar, né? Houve um problema familiar, algo que parece a mulher dele talvez tenha sido assaltada aqui no Rio de Janeiro, alguma coisa que deu uma assustada. Eu li essa informação em algum lugar.
parece que é algo Foi familiar. bem radical, né? A maneira que foi decidida, enfim. Mas a decisão nós temos sempre que respeitar. E se não quer ficar... Essa notícia não está confirmada ainda, não houve uma confirmação oficial, mas é o que anda no murmurinho aí, é o que se diz, que há um problema familiar e que o Matheus Ponte deseja ser negociado, deseja sair do Botafogo, por isso o Arthur Jorge até o afastou, né, definitivamente. Aí um cara que vinha sendo muito importante, né? Ele tentou conduzir a saída de uma forma que o Botafogo também não recebesse, né? Isso. Ele tentou, forçar, pleiteou uma saída meio tanto forçada, sem que o Botafogo liberasse, sem que tivesse alguma compensação. Pensado nos dois lados. Exato. Com essa formação e com essas opções, porque se imagina, vamos colocar a escalação do Flamengo, a provável, para a gente conversar um pouco mais sobre o jogo, porque o Flamengo tem a impressão, né, até pelo tom da entrevista do Tite no último jogo, né, imagino que ele vai poupar o máximo que conseguir aí dos titulares, porque o Flamengo vai à altitude lá de La Paz. E outra coisa, e o Flamengo, ele tem apenas uma derrota a menos, mas ele tem um jogo a menos. Então, se ele não perde esse jogo, lógico que ele vai para vencer independente de quem for, mas se ele não perde para o Botafogo, já é um bom resultado. Ele perdendo fica ruim. Então, por isso que o Botafogo ele vai com uma ideia no momento, onde o Tite pode ser que tenha o Bruno Henrique ou não. Se não for assim, naturalmente ele vai ter dos seus atacantes que mais joga, só o Luiz Araújo, no caso, né? E se não jogar Arrascaeta, Gerson, enfim, ele vai com o time na parte do meio para frente, mais desfalcado, né? Aí o provável é o Rossi, né? Ninguém sabe quem joga na lateral ali, o Varela ou o Wesley, Fabrício Bruno ou Léo Ortiz, Léo Pereira ou Davi Luiz, talvez ele troque os dois, né? E use os dois, entre aspas, reservas aí para esse jogo. Ayrton Lucas na lateral esquerda, porque só tem ele também, né? Com a contusão. Se ele usa também os dois zagueiros ali, eu acho que essa linha de 4, independente de quem ele pôr, ele vai estar meio parecido, né? A única opção dele, se ele quiser poupar o Ayrton, que é um jogador que em tese se desgasta muito nos jogos. O único lateral ali ele hoje. Usa o Léo Pereira ali, ele usa repete usa o Léo Pereira na lateral. Porque o Léo Ortiz sempre tem entrado bem e o Davi Luiz também, né, Mansur? Acho que não e o Léo, quando jogou de lateral... os dois zagueiros, por exemplo, pensando num jogo na altitude no meio da semana. Mas aí ele não pode trocar o Ayrton, né? Não, mas aí joga com o Léo, né? Repete que ele repita o Léo. Se sentir que o Léo está fisicamente melhor do que o Ayrton. E joga Ortiz e Davi Luiz como zagueiros centrais. É por causa da força. Vamos supor que venha um Luiz Henrique. Você não sabe se o Botafogo trouxer. Será que ele deixa o Ayrton Lucas ali para enfrentar o Luiz Henrique? De todo modo, nem toda essa incerteza ainda se soma que ninguém sabe o que serão as próximas horas de Fabrício Bruno e Wesley. Exatamente. Os dois estão para ser negociados. O Wesley até aceitou já, né? O Wesley aceitou, o Fabrício Bruno, parece que o Flamengo resolveu entraves que havia na negociação, né? Por exemplo, o pagamento de clube formador, né? Para os clubes pelos quais o Fabrício Bruno apareceu, exatamente. Então, o Rennes da França vai pagar, lá, tá aí, ó. Vai pagar os quase 4 milhões de reais para Cruzeiro e Chapecoense. Então, tudo indica que estamos nos finalmente aí para que o Fabrício Bruno... Mas para quem negou ir para a Premier League... Eu estava conversando isso com o Mansur na redação, né? Enfim. São decisões particulares, mas é difícil de entender, não sei pela questão financeira, talvez, mas para quem tem a oportunidade de jogar na NBA do futebol, que é a Premier League, num time competitivo, né, que é o West Ham, que vai disputar já tem outros a brasileiros. Liga Europa. Exatamente, tem outros brasileiros, está montando um bom time, investiu muito em contratações para essa temporada. Cidade de Londres. Pois é difícil entender deixar de ir para a Premier League num time bom e competitivo para jogar no Rennes, na França. Mas é o que está se desenhando. Ali a gente... Só podemos voltar com o campinho, né? Porque a gente acabou se perdendo no papo aqui. Para a gente mostrar a provável formação da frente ali, ó, com Alan, Gerson, Arrascaeta no meio campo. Eu tenho dúvida se isso vai acontecer. Se Gerson e Arrascaeta começam também esse jogo, ou se a gente vai ver... Dúvidas. Agora, as opções são todas jovens, que não têm sido usadas em tantos minutos nos jogos. Como, por exemplo, desde Matheus Gonçalves, Vitor Hugo, o próprio Lohan, que voltou a ser relacionado no jogo contra o Bolívar, ver se esses jogadores vão acabar tendo alguns minutos. Gerson e Arrasca, pelo menos, vão, eu acho, para o jogo. Não, para o jogo vão. Sim, devem ir. Para viagem, certamente. Mas, ao mesmo tempo... Viagem não, é para o Nilton Santos. Mas para o equilíbrio do Flamengo, o Gerson, principalmente, de jogar, seria importantíssimo para esse viés de interesse de vencer o jogo, né, contra o Botafogo. No ataque, Luiz Araújo, Carlinhos, né, porque também é o único que tem ali, a não ser que ele usasse o Bruno Henrique como centroavante e, de repente, uma outra opção para fazer o lado, o Vitor Hugo, por exemplo. Matheus Gonçalves pelo lado, que já jogou pelo lado.
É por aí. Então, tá aí a escalação do Flamengo, mas pode haver mudanças aí em relação a esse time, porque ninguém sabe o que se passa na cabeça do Tite. Eu, sinceramente, fiquei com a impressão de que ele vai poupar bastante gente, pensando no jogo da altitude, né? Por todas as reclamações justas que fez em relação ao calendário. E da característica peculiar do jogo, né? Apesar da vantagem ser boa, né? É um jogo muito atípico pro mesmo pro sendo na quinta, né? Mas visando que ainda tem essa viagem, o jogo atípico, ele jogou na quinta-noite. E na fase de grupos, quando o Flamengo foi a La Paz, teve algumas discussões também que se aplicavam ali, talvez não se apliquem agora. Por exemplo, na época foi dito que o Arrascaeta não viajou porque ele tinha um histórico de rendimento ruim, por questões até fisiológicas mesmo na altitude. Acho que é a mesma coisa com o Alan. Isso. O Alan parece que foi identificado, né? Mas o Alan tinha uma questão médica mais clara, né? O Arrascaeta mais de perda de rendimento mesmo. Agora, nessas circunstâncias, eu acho que é outra situação, né? E antes, a primeira vez, tinha todo mundo à disposição, talvez facilitava às vezes. Ou nem começar com ele, mas levar e, eventualmente, ele jogar menos tempo numa emergência. Se o cara tiver que passar mal, ele já vai passar mal no banco. Você já vai perceber no chegar, no hotel, enfim, não sei a programação que eles vão fazer, mas pelo que eu conheço eles vão na véspera. Para Santa Cruz, provavelmente viajando no dia do jogo. Isso, a princípio é o que eles defendem, né? E as notícias que são ruins, né? A gente já imaginava ontem, né? Quando eles deixaram o campo, Pedro e Gabigol fizeram exames de imagem e foram constatadas as lesões, né? Na parte muscular, né, dos dois jogadores. Um na coxa, o Pedro na coxa esquerda, né? Parte de trás da coxa esquerda. O Gabigol na parte de trás da coxa direita. A informação é de que a lesão do Gabigol parece um pouco mais grave do que a do Pedro. Estão falando em 2 ou 3 semanas para o retorno, possível retorno do Pedro, e 1 mês para o retorno do Gabriel Barbosa ou Gabigol. Fato é que num calendário, né, onde 2 o Flamengo ou 3 semanas tem vai jogo enfrentar muitos jogos falando de 8, cara. Nesse período. Meu Deus. São de 8 em 3 competições. Vários jogos, né? É o lance, né? Aí é o lance, né? O Pedro dá uma arrancada e aí sente. E aparentemente ele ia para finalizar, né? Ia para finalizar a jogada. Na hora ele percebe e faz sinal. Mas você vê que ele sai caminhando até de uma maneira... E vi imagens também do Pedro deixando o Maracanã ontem e ele caminhava normalmente. Não estava mancando, não estava... Quando a pedrada ela é maior, que a gente fala, a sensação... Estava mancando um pouco, né? Você caminha com mais dificuldade, né? Que a experiência ajuda, né? Se você percebe na hora e não força em cima do primeiro aviso ali do músculo, você evita gravar, né? Mas do jeito que ele pisou ali, né? Foi uma vez, aí ele pisa a segunda, mas depois do jeito que ele saiu caminhando, pode ser mais animadora realmente. E às vezes vai fazer o exame, tem menos edema, é uma tendência de que a lesão tenha sido menor, tenha sangrado a lesão do Gabigol. Agora, é tudo isso, cara, assim... Que sensação ruim, cara. É horrível, né? É o sentimento de uma pancada, assim, de uma pedrada, realmente. A sensação é que o Flamengo vai mais fragilizado, né? Pro jogo. Bem mais fragilizado, porque ele está até... Mesmo que ele poupasse menos jogadores e estivesse disposto a colocar o que tem de melhor, ele já iria fragilizado. E ainda tem o jogo da altitude depois. Quer dizer, o Flamengo vai mais fragilizado. Mas dos dois lados vai ter sempre uma preocupação com a sequência da temporada, com o mata-mata de Libertadores em seguida, só que ao mesmo tempo tem uma espécie de um condimento aí, que é um clássico que virou uma rivalidade muito grande nos últimos tempos, né? Especialmente para o Alvinegro, nesse momento, é lógico que ficou no ano passado muito marcado o jogo com o Palmeiras, mas a derrota para o Flamengo no Newton Santos, que foi a primeira que o Botafogo teve em casa naquela campanha que até ali era espetacular no campeonato, ela também deixou uma certa marca, porque depois dela veio a declaração do Bruno Lage, se desatou a primeira grande crise que o Botafogo precisou lidar na temporada, e para muita gente, a partir dali, criou-se a estabilidade. Eu nem acho que aquele foi o ponto de virada do Botafogo. Não, acho que a coisa acontece vem acontecendo no ambiente. E depois acho que se agrava mesmo adiante, depois do jogo do Palmeiras. Mas, bem, para o torcedor do Botafogo, ficou uma marca daquele resultado, né? E vai ter um desejo de vitória nesse jogo, até por tudo que envolve um clássico desse nível. É difícil lidar com todas essas questões de parte física e das questões emocionais que o calendário brasileiro acaba colocando. E não tem refresco, né? Por exemplo, o Botafogo faz o jogo contra o Palmeiras, né? Decidindo a vida na Libertadores, na próxima quarta-feira, e depois pega o Bahia. O Bahia fora de casa do Campeonato Brasileiro, ou seja, não tem folga, né? O Flamengo, no final de semana que vem, joga contra o Bragantino no Maracanã. Então, a sequência vai exigindo muito para times que estão
né, na disputa do título, e qualquer ponto deixado pelo caminho pode fazer falta lá na frente, porque hoje falar, não, mas tem muito campeonato para recuperar, tem e tal. Só que você pode perder o título lá na frente por um ponto. É claro. Você pode perder o campeonato por 2 pontos. São 2 pontos que de repente você deixou numa rodada em que você utilizou reservas num jogo contra um postulante ao título, né? Como é, por exemplo, o jogo desse final de semana para Flamengo e Botafogo. Pensa na tomada de decisão que São Paulo e Palmeiras vão precisar fazer. É um clássico que também tem uma rivalidade muito grande envolvida nos últimos tempos, né? Entre os clubes, e isso acaba passando por campo. Eventualmente, se o Botafogo ganha o clássico do Flamengo, o perdedor desse jogo se vê 8 pontos atrás. 8 pontos atrás do Campeonato Brasileiro é muita coisa. E são 2 times que têm todas as razões para terem ambição de título. Porque tem bons elencos, bons jogadores e boa pontuação. O São Paulo vem tendo uma melhor, teve na média, né? Então, com as suas oscilações, uma melhora de rendimento. O Palmeiras não vive o melhor momento, mas obviamente é um eterno candidato. 8 pontos num campeonato como esse é bastante coisa. 3 vitórias do perdedor. São muitos os prejuízos, né? Porque podem ser causados por uma derrota. E assim daqui para frente, por mais que uma rodada, 2, não vai definir o campeonato para um ou para outro, mas, ao mesmo tempo, pode realmente gerar um benefício muito grande para alguém. É um momento de risco, né? Nós estamos vendo, assim, né? Então, é um momento que essa administração de elenco, de condição física e emocional vai ser importantíssima. Só mais um detalhe, é que eu acho que, às vezes, isso não é tão... Parece que passa um pouco a margem e é importante, assim. Não é só evitar que o jogador se lesione. É lembrar que, quando entra em campo 2 times de futebol, tem uma competição. Se o teu lado está fisicamente menos preparado para competir, o outro tira partido. Sim, né? Claro. Se o outro lado, se você vai enfrentar um adversário, como acontece no futebol brasileiro, com 20 jogos a menos na temporada que você precisa se preocupar com a carga de jogos e de minutos que os jogadores têm nos dias anteriores ao jogo, porque o outro vai estar mais pronto para competir. E não tem como você... Você não está lesionado. E não tem como você pegar um atleta que está numa sequência de jogos de 6, 7, 10 jogos, jogar contra outro que está numa sequência de 3, 4 jogos. Lógico que ele tem uma condição física melhor, mas ele também tem um recovery, tem uma recuperação menor. Os ciclos dele entre um jogo e outro, né? Não tem como, independendo do trabalho. Treinar. Até falando nisso, o que eu não gostei, assim, não sei se a gente iria falar ou não, a questão da forma que o Sindicato dos Atletas respondeu o Tite, eu achei deselegantíssimo, assim. Posso ler aqui? Vou até ler 2 trechos aqui. Para você que não está muito ligado, ontem o Tite fez duras críticas aqui, né? Com razão ao calendário brasileiro, a falta de sensibilidade, inclusive, do sindicato, né? Ao aceitar as condições que são impostas aqui pela Confederação Brasileira de Futebol quando o calendário é feito. E aí o sindicato não gostou da declaração do Tite, respondeu de uma maneira rude, e aí a carta é longa, não dá para ler ela toda aqui, mas vou ler 2 trechos, aspas para a carta do sindicato. O senhor deveria ter aproveitado seus 8 anos no comando técnico da seleção brasileira e ter lutado ou convencido a Confederação Brasileira de Futebol a mudar o calendário. Não recordamos de nenhuma atitude da sua parte nesse sentido, em razão de defender jogadores, pois provavelmente não era conveniente para você tratar do assunto. Que o senhor explique aos seus atletas que, devido aos seus incômodos e falta de capacidade para lhes dar uma consistência de jogo que eles atletas, terão que renegociar seus contratos com valores muito menores, já que, por motivo óbvio, as televisões diminuirão drasticamente os valores negociados e investidos e, por consequência, devido à menor exposição, os patrocínios serão reduzidos, né? E aí segue a carta assim, né? E vou te dizer que a carta me parece um absurdo completo, assim, né? O tom, o jeito de se dirigir ao Tite, vem com raiva, ao apenas falar uma sobre resposta, o trabalho do Tite no Flamengo, foi um negócio construtivo completamente deselegante. O único ponto que eu acho que o sindicato tem alguma razão é quando, de fato, eles falam que o Tite passou 6 anos, né, trabalhando foram 6, né? 6 anos eles colocaram trabalhando 8, né? Na Confederação Brasileira de Futebol, como técnico da seleção, e nesse período, realmente, o Tite poderia ter tentado fazer alguma coisa para ajudar nesse calendário esdrúxulo que a gente tem aqui no Brasil desde sempre. Então, o Tite podia ter usado lá a sua influência sobre o presidente da federação, da confederação, sobre o diretor Será que ele não tentou fazer?
Então, não sabemos, né? Mas acho que isso ele poderia vir a público para dizer, olha, realmente tem que ter. Mas eu tenho certeza que sim, então. Porque o Tite sempre foi, e até a fala dele e a crítica em cima do sindicato, é querendo realmente o melhor pro atleta. Claro. Não somente pro clube dele, mas ele sempre fez isso, sempre discutiu isso e é a conduta dele. É todo o ressentimento do sindicato, quando é citado dessa forma que foi, às vezes o sindicato vai tomar alguma decisão que ele não tem também o que fazer, como outras coisas não tem, às vezes ele não vai ter força disso com os atletas. Os atletas também não têm essa união, nunca teve, né? E no momento que teve, gerou um monte de discussão. Só que também teve muitos momentos com o sindicato, também nunca foi de perguntar para os atletas o que os atletas querem ou não, igual a CBF nunca perguntou se serve ou não, para os treinadores nunca perguntaram ou não. Então, às vezes, o questionamento vem da maneira da resposta do sindicato, que eu acho que pega no lado de julgar a capacidade do Tite. É um absurdo. Né? Acho que não precisa. É deselegante, né? É deselegante. E, ao mesmo tempo, nessa questão de falar, ele não fez, ele pode ter tentado fazer. Eu já conversei com pessoas e tem coisas dentro da CBF que não permite que isso aconteça. E não foi só com ele, treinador da seleção. Então, tem muita gente que quer assim o bem. Eu acho que o Tite poderia, quando ele reclama, ele poderia ter exposto isso. Ele fala, olha, quando eu estive lá, eu tentei fazer isso e tal, esbarra em tal negócio, é o Mansur que não quer e tal, entendeu? Ele podia dizer claramente, olha, quando eu estava lá, eu tentei, eu falei com o presidente, eu fui no diretor de competições, eu exigi, eu briguei e tal, mas me vi sem força, porque eles não querem mudar. Entendeu? Então, aí eu acho que podia deixar mais claro isso. Só mais um pedacinho, que eu estava relendo a carta aqui, e achei mais um trecho aqui que me parece um absurdo completo, Mansur. Aí, em seguida, você já faz todas as considerações. Olha só, a carta diz mais esse trecho aqui, olha. O senhor trabalha em um dos maiores clubes do mundo, com uma estrutura extraordinária, com um elenco numeroso, formado por jogadores fantásticos, e mesmo assim não encontra soluções internas para evitar lesões, desgastes e um bom rendimento técnico. Então, se você junta, absurdo, né? O que me assustou na nota, se você junta essa frase, esse trecho, com o momento em que ele diz, em que a nota fala que é preciso acomodar também as competições sul-americanas, estas sim o verdadeiro gargalo. Porra, é um absurdo, desconhecimento total do futebol brasileiro. Em vez de confrontar, por exemplo, a questão dos estaduais, a nota evita qualquer confronto com as instituições nacionais do futebol que conduzem a esse calendário, né? Isso é muito assustador, que uma entidade de classe que deve defender os atletas... O problema está na Conmebol. Ela aponta para uma entidade de fora, que não está envolvida na parte política, em todas as amarras políticas do futebol brasileiro. Tem bem menos jogos, né, na verdade. E ela aponta e ela diz, inclusive disse que os clubes terão que renegociar por valor menor os contratos, como uma espécie de, olha, se diminuir as competições daqui, os nossos filiados perdem dinheiro. Ou seja, ela quase induz ao pensamento de que é preciso manter o establishment como está. Manter a estrutura disfuncional do calendário como está. Assim, acho que a questão que você levanta do Tite é um debate justo, sim. Porque o treinador da seleção ele termina por ter visibilidade, peso para levantar algumas questões. Acho que isso é importante. Assim, a gente não sabe se ele teria força para mudar ou para melhorar. E talvez não tenha tido. Mas era importante ele dizer também, né? Ou até expor como era na época, ou até no momento em que ele estava lá admitido nas convocações, olha, é difícil, a gente tem um problema de calendário que a gente precisa resolver. O técnico da seleção está aqui convocando, porque o meu trabalho é formar uma seleção e eu vou ser cobrado se eu não realizar o meu trabalho. Porque em alguns momentos surgiam também discussões absolutamente sem sentido. Por que ele levou o jogador tal e não botou em campo? Ele quis, ele achou que era assim. E fazendo melhor para a seleção, que era o trabalho dele. Ele era pago para montar uma seleção. Agora, que de fato, esses personagens nesses postos, eles têm holofote, visibilidade, para levantar discussões importantes, e o Tite levantou algumas sobre outros temas, acho justo que se discuta agora se poderia ter levantado essa. Só argumentando que também a função da CBF é fazer um calendário racional, a função do sindicato é proteger os atletas. Então, é importante ter cuidado para não transferir responsabilidade. Eu ia encerrar bem nesse sentido, de falar que o Tite, eu acho que ele erra
também em atacar, mas sabendo também que o próprio sindicato dos atletas, ele também não tem força sozinho para proteger os atletas como eles querem, como o clube quer. Se não juntar sindicato, treinadores, clubes e a própria CBF, ninguém vai conseguir brigar com a CBF, por isso que eu estava dizendo aqui, acho que foi ontem, né? O sindicato não tem força para fazer. Não tem. É por isso que não precisa esse tipo de ataque de um lado para o outro, que é transferência de responsabilidade. Os jogadores sozinhos não vão conseguir. Quem tem força, sim, são os clubes. Ou os clubes batem o pé, se unem e fazem alguma coisa, porque esse sim tem peso, tem força e a responsabilidade é da CBF. Mas tem peso para mudar. Só os clubes podem fazer isso, porque qualquer outro interveniente do futebol não vai ter peso para quebrar o sistema, que é muito ruim, muito danoso para o nosso futebol. E só uma outra coisa, Mansur, em relação ao que você estava falando sobre vender os campeonatos, né, de uma maneira mais barata, é o contrário. Porque se você fizer um campeonato melhor, mais valorizado, em que seus jogadores todos participem do campeonato, seus melhores jogadores estejam em campo toda quarta e domingo, você vai vender o campeonato melhor, o produto é melhor. Como é que você vai vender para o exterior um campeonato que em 6, 7 rodadas os jogadores não estão, porque eles estão em outro lugar, estão na Copa América, por exemplo? Desculpa a sinceridade, mas é uma nota burra. Além de tudo, é burra. E outra assim, se a gente for olhar, naqueles anos atrás, que a gente começou aquele processo e foi muito criticado, porque o atleta, parece que no Brasil, lógico que tem seus defeitos, seus problemas, porém, não é culpa do atleta que o futebol é inflacionado. Ele é um mercado maravilhoso, onde o atleta e os profissionais do futebol, eles são naturalmente bem pagos, de acordo com que o esporte acaba gerando. Só que quando o atleta ele vai reclamar de algo, ele é reclamão porque ele ganha bem. Então, o negócio do bom senso que a gente fez na época, parece que os atletas não querem jogar. Nem era, não ia diminuir. A ideia era organizar. Só que da maneira que a gente ficou, os clubes falavam assim, vocês fazem, mas a gente tem que manter o nosso coisa, entende? Então, se não unir todo mundo que tem o mesmo interesse, não vai conseguir, cara. Por isso que, sabe, recentemente teve um ponto em que eu, com todo o respeito que eu tenho pelo trabalho do Tite, achei ele uma pessoa que... Um cara que trabalha corretamente, que tenta ser correto. Agora, eu tive uma discordância em relação a uma declaração dele recente, quando ele personalizou o problema do calendário e citou nominalmente o diretor de competições da CBF, o Manuel Flores. Não, com quem não tenho nenhuma relação pessoal também, mas como observador daquele comentário do Tite, veja... Ele é um funcionário da CBF que tenta fazer o elefante caber dentro da casinha de cachorro, que é pequeno, dentro de um enorme complexo problema de costuras políticas do futebol brasileiro. Então, me pareceu injusto ali que ele fosse o rosto do problema, né? Talvez o ataque à direção da CBF, a federações, a um colegiado de clubes. E aí sim, você está lidando com quem de fato tem o poder. De vídeo com informações do Flamengo e no vídeo de agora vamos falar sobre Michael, assunto que está tomando conta das redes sociais. Muita gente dizendo que Michael já está certo para retornar ao Flamengo e nós vamos trazer no vídeo de agora o que nós apuramos em relação a esse assunto. De fato, Michael está de volta ao Flamengo? Michael é o novo reforço do Flamengo? Vai voltar a vestir a camisa rubro-negra? Nós vamos falar isso no vídeo de agora, vamos trazer o que temos de apuração até o momento da gravação desse vídeo. Também vamos falar de Wesley, e eu consegui mais um detalhe da venda de Wesley. Vou te falar, se vocês já achavam a venda maravilhosa pelos valores, vou trazer mais um detalhe para vocês, que vai ser, digamos assim, a cereja do bolo dessa venda aí, que eu considero maravilhosa. Já adianto desde já a minha opinião, uma venda maravilhosa. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas vamos falar de Wesley. Negócio fechado, venda fechada nesse sábado, tudo acertado entre clubes, no caso Flamengo e Atalanta, e o Wesley também. O Wesley já foi comunicado da venda, inclusive a Atalanta já trabalha na logística dele. O Flamengo só fez um pedido para ele ficar à disposição contra o Botafogo nesse domingo e contra o Bolívar na quinta-feira. Inclusive nesse domingo contra o Botafogo, o Wesley será titular. O Varela vai ser poupado, o Wesley vai jogar de titular. Ele fica à disposição do Flamengo nesses 2 jogos e a tendência, existe uma chance muito boa de ele viajar direto da Bolívia, lá no dia 22, quando o Flamengo encara a Bolívia, direto
para se apresentar à Atalanta, o seu novo clube, fazer exames, assinar o contrato de 5 anos que ele vai assinar. Detalhes da venda: 16 milhões de euros de maneira fixa, que serão pagos em 3 parcelas. 6 milhões de euros à vista, até 5 dias após a assinatura do contrato, 4 milhões de euros no dia 30 de outubro de 2024 e 6 milhões de euros no dia 31 de agosto de 2026. Então o Flamengo recebe 2 parcelas ainda esse ano e uma em 2026. Para mim, um parcelamento maravilhoso. Em 2026, se a gente for parar e analisar a economia, como é que está, é capaz do euro estar ainda mais valorizado e o Flamengo receber um valor ainda maior futuramente. E os 4 milhões de euros em bonificação, como eu já falei aqui para vocês, são metas bem acessíveis. Acho que o Flamengo fez uma venda sensacional, 20 milhões de euros no lateral direito, o Wesley. E além disso, tem a cereja do bolo. Sabe o que eu acabei de descobrir antes de iniciar a gravação desse vídeo? Que, além dos 16 milhões de euros fixos, 4 milhões em metas super acessíveis, o Flamengo ainda vai ter direito a 10% de mais-valia em uma futura venda de Wesley e pode ser 15% de mais-valia se a venda for igual ou maior a 45 milhões de euros, o que não é nenhum absurdo, tá? A verdade é essa. Se a gente for analisar os valores das vendas de jogadores de clube para clube lá no futebol europeu, isso aí é tranquilão de acontecer, tranquilo, ainda mais se o Wesley se destacar com a camisa da Atalanta, e tem chance disso acontecer. O estilo de jogo da Atalanta atualmente ajuda demais o estilo de jogo do Wesley. É por isso que a Atalanta queria muito o Wesley, e é por isso que eles vão pagar esse valor absurdo pelo lateral direito, o Wesley. Vamos falar agora de Michael, assunto principal do vídeo, o último assunto do vídeo é o seguinte. Eu sei, tem muitos veículos, jornalistas, cravando Michael de volta ao Flamengo. Ou pessoas mais cautelosas dizendo bem encaminhada a situação. O que eu sei é o seguinte, o Flamengo, sim, fez uma proposta ao Michael, um contrato de pelo menos 3 anos, a proposta está com o Michael, só que o Flamengo enfrenta a concorrência de outros clubes do mundo árabe. Não sei de quais países e quais clubes. Foi isso que uma pessoa, tanto da diretoria do Flamengo quanto do staff do jogador, me disse. Outros clubes da Arábia também fizeram proposta. E o Flamengo vai se reunir com o jogador nesse domingo, ou no máximo segunda-feira, com os empresários do atleta, para poder definir essa situação. Tanto o Flamengo quanto o Michael, seus representantes, têm pressa para resolver a situação. Porque o Flamengo intensificou o interesse em Michael após a lesão, obviamente, do Cebolinha. Porque eles entendem que o Michael chegaria para suprir a ausência do Cebolinha em 2024, o Cebolinha só volta em 2025, e há sempre a incerteza de como o atleta vai voltar, quanto tempo vai demorar para se tornar novamente o jogador que ele estava sendo antes da lesão. Então o Flamengo tem pressa para resolver, o empresário do atleta está lá em Riad, onde aconteceu o jogo de hoje, inclusive, do Michael com a camisa do Al Hilal contra o Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo. Inclusive, o time do Michael venceu de 4-1 de virada. Michael participou, se eu não me engano, até do 3º gol. Ele participou da jogada. Espera aí que eu recebi um documento aqui, deixa eu ver se é importante. Não, não é importante não. Então, o Flamengo tem sim interesse. Não está fechado. Há um otimismo muito grande no Flamengo para conseguir essa contratação. Existe um otimismo também por parte de pessoas que comandam a carreira do Michael, porque entendem que o Michael quer retornar ao futebol brasileiro nesse momento. Mas, inclusive, essas pessoas falaram o seguinte: Vene, e se o Al Hilal voltar atrás e fizer uma proposta milionária para o Michael renovar? O contrato dele vai até dezembro desse ano. Ou seja, ele pode assinar o pré-contrato e sair de graça. Mas não é o que ele quer. Se for para sair, ele quer sair agora, e existe até um pré-acordo com o Al Hilal para ele sair agora. O Al Hilal não iria se opor a isso, muito pelo contrário. Mas o que eu sei nesse momento é isso. Existe sim uma conversa com o Michael, com seus representantes, e lembrando a boa relação do Michael com o Flamengo, aquele acordo de cavalheiros que o Michael fez com o Marcos Braz, quando o Michael foi vendido pelo Flamengo ao Al Hilal, que se ele fosse voltar ao futebol brasileiro, ele daria prioridade ao Flamengo. Exemplo, se o Grêmio fizesse uma proposta para ele, para comprá-lo, e o Al Hilal tivesse aceitado, o Michael iria ligar para o Flamengo, para o Marcos Braz, no caso, e falar: olha só, recebi essa proposta aqui,
Vocês têm interesse em me contratar? Então, nesse momento, a prioridade dele é o Flamengo, se ele voltar ao futebol brasileiro, obviamente. Mas eu vou ser mais cauteloso. Eu não vou cravar que o Michael está de volta. Eu acho que as chances são grandes, são boas, mas ainda não teve o acordo, a assinatura, nada disso, aquele aperto de mão, ó, estamos fechados, a gente vai voltar para o Flamengo. Não teve isso ainda. Pode ter na reunião que vai acontecer amanhã ou no máximo segunda-feira, porque, repito, as duas partes têm muita pressa para resolver essa situação. Para quem não se lembra, o Michael, ele disputou com a camisa do Flamengo 105 jogos, fez 23 gols entre 2020 e 2021 e foi jogador extremamente importante com o Renato Gaúcho. Na minha opinião, com o Renato Gaúcho, o Michael foi o principal jogador do Flamengo. E assim, por incrível que pareça, na época ele era até reserva, mas sempre que entrava, nossa, ele destruía, jogou muita bola mesmo, tanto é que ele foi vendido ao Hilal por uma boa quantia. Meus queridos e minhas queridas, Tite prepara 6 mudanças para o jogo contra o Botafogo. Na última atividade, antes do jogo, Tite fez 6 mudanças e montou a provável escalação do Flamengo com um trio de ataque formado por Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos. A provável escalação do Flamengo é a seguinte: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Ou Ayrton Lucas, Alan, Léo Ortiz, Arrascaeta, Luiz Araújo ou Gerson, Bruno Henrique e Carlinhos. O Tite tem algumas dúvidas aí para qual time vai mandar a campo. Ele, dado o momento ali, ele tirou o Carlinhos e colocou o Bruno Henrique improvisado como atacante, né? Quando der às 17 horas e 30 minutos, estarei trazendo para vocês a escalação oficial do Flamengo. Fiquem ligados aí nos nossos canais, a Mauri de Paula Santos e na página Mauri de Paula Santos. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais informações sobre o nosso Mengão. Saudações.